Já deixa o like aqui e se inscreve. Me conta aí um pouco sobre vocês aí. Vocês trabalhavam no Brasil como arquitetas? Como é que foi aí? De onde vocês são? Formação? Conta aí um pouquinho do background aí de vocês. Então, eu estudei na UNB, em Brasília, formei em 2022. E durante a faculdade eu fiz muito estágio, fiz todo tipo de estágio que você imaginar, mas eu sempre quis muito ter uma experiência no exterior, sempre tive muita curiosidade de ir para fora, morar fora. E durante a faculdade eu apliquei para vários escritórios e eu fui chamada para trabalhar num escritório muito bacana em Nova York. Então eu saí do Brasil já em 2021, quando eu ainda estava na faculdade. E eu terminei a faculdade à distância, meio que por sorte assim do Covid, deu para eu terminar à distância. E depois dos Estados Unidos, Então, peraí, rapidinho, na faculdade mesmo você conseguiu essa foi oportunidade. isso. Não era um trabalho como arquiteto, né? Porque eu não era registrado nos Estados Unidos, mas era uma posição full-time, que eu conseguia me bancar, assim, conseguia viver lá, tranquilamente. E aí eu fui. E aí, Mas isso tinha ligação com a não, universidade? Não. não, eu fui por conta própria. Eu entrei no site deles, vi que tinha vaga, mandei currículo, portfólio, uma carta e me chamaram e eu fui. Pô, que legal. Muito bom. Não teve muito mistério, assim, a aplicação. Foi bem simples. E era uma empresa muito grande lá, que tem muito nome, assim, aqui na Europa também. Então, isso me ajudou muito a ir conseguindo outras vagas. Então, lá chegou um momento que eu não conseguia mais renovar meu visto. E aí foi quando eu decidi para Portugal, porque tinha muitas facilidades de visto, né, para brasileiro. Não só para brasileiros, né, mas para lusófonos. E aí eu fiquei um tempo lá em Portugal, que a gente até já conversou em outro vídeo, aqui no canal. Mas assim, gostava muito da empresa que eu trabalhava. Em Portugal, gostava muito das pessoas que eu trabalhava lá. Mas é o salário de Portugal. E aí você se sente muito... se questiona muito, né? Por que você saiu do país se você não tá evoluindo, assim, financeiramente, né? Que é um ponto que é muito importante. Foi quando eu comecei a pesquisar outras opções dentro da Europa. Não queria mais a dor de cabeça do visto dos Estados Unidos. Apesar de nos Estados Unidos você estava conseguindo ganhar um salário ok, tava? O meu salário nos Estados Unidos, como, tipo assim, o júnior de lá, o mais júnior que era, que eu ainda não tinha nem me formado, ainda é um salário maior do que o que eu ganho aqui hoje, por exemplo. Sério? Sério. Olha Mas é só. porque, assim, o custo de vida lá é muito alto, assim, era o triplo daqui, talvez, eu diria, assim. Em que cidade? Em Nova York. Nova York. Então, Nova York é muito caro, o aluguel lá é muito caro. Então, os salários também são o dobro, o triplo, mesmo que os daqui da Europa, entende? E, enfim, depois de Portugal, eu tava meio que pra onde eu vou. Eu já tinha tentado um visto pra Espanha, tinha uma oferta de trabalho lá, mas não consegui o visto. Então eu tava meio frustrada e fui pesquisando mais assim questões de visto e mercado de trabalho que estavam em alta, que estavam acessíveis, e eu fiquei entre a Dinamarca e a Irlanda na época, mas a Irlanda me ofereceram uma vaga muito bacana, então eu decidi vir. Isso Tá. foi 1 ano atrás. Boa. Eu vou passar para Camila e só para a gente conseguir entender as Vamos histórias das iniciando. duas e aí a gente vai chegando num ponto comum. Agora, só uma coisa que me chamou bastante atenção é a quantidade de países que tiveram oportunidades para arquiteta. Oportunidade tem muita. Então, assim, não é só a Irlanda e né, não tem desculpa para quem quer sair do país. Tem. Mas vamos lá. E aí, Camila, e você? Olha, eu gostei muito da tua história, bem diferente da minha história. Eu acho que a dela é, assim, bem legal. Eu sou arquiteta e urbanista, formada no Brasil por a faculdade Unicet, em Fortaleza. E eu tenho mestrado em neuroarquitetura. Então, eu sempre trabalhei nessa área de design de interiores mesmo, mas voltado para essa parte de neurociência, com essa aplicação mais humana, né? Então, eu sempre gostei muito, eu tenho a minha empresa no Brasil também, então lá eu trabalho junto com meu irmão. Hoje eu faço projetos online, mas lá o meu irmão é engenheiro de segurança do trabalho, e a gente sempre teve esse feeling de crescer juntos na construção e tal. E
a minha história de vir pra cá, pra Irlanda. Eu não escolhi a Irlanda, na verdade, eu queria muito morar na Inglaterra, só que lá é bem mais complicado de você conseguir o visto. E quando eu comecei a vir pra Irlanda, na verdade, eu nem vim com a expectativa só de ter uma vida melhor do país que a gente vem, né, do Brasil. Na verdade, eu vim com a visão de realmente poder passar por um processo meu e de poder me desafiar também, para saber até onde eu conseguiria ir, quais seriam os desafios que a vida poderia me proporcionar aqui. Então, eu escolhi vir para a Irlanda pela praticidade, mas até então eu vim apenas com visto de estudante, eu não vim com visto de trabalho. Você veio como intercambista? Eu vim como intercambista. E no início eu vim só para passar, 6 meses. Eu falei, eu vou passar só 6 meses e aí eu vou ver o que dá. E aí passou os 6 meses, a gente parece que vai, né? Cada fase, eu digo que cada fase aqui na Irlanda é diferente. Você começa com 6 meses, é aquele momento do encantamento pela Irlanda. Tudo é muito novo, a gente fica deslumbrado pelo salário e tudo isso. Mas depois você vai mudando os níveis, né? Você vai mudando os pensamentos e aí você começa realmente a viver o seu processo. Mas desde que eu cheguei aqui na Irlanda, eu vinha aplicando para um trabalho de arquitetura. Uhum. Mas você achava que se você trabalhasse aqui na área de arquitetura, as coisas iam ser, tipo... Você só queria experimentar para ver se ia dar certo? Era o quê, assim? Na verdade, eu queria saber se daria certo. Se desse certo com uma arquiteta aqui, tudo bem. Mas se não, eu vim para aprender o inglês e viver uma experiência diferente. Sim. Mas até então, eu nunca pensei em sair, né, do meu país, onde eu já tinha uma empresa, eu já estava construindo a minha vida lá, para viver algo completamente novo. E aí, um dia, olhando e vendo as pessoas, crescendo, evoluindo na área, eu falei, poxa, eu acho que pode ser uma boa para o meu currículo, né? Fortaleza é uma cidade muito grande, muito boa para arquitetura e várias pessoas da China, Estados Unidos estão sempre fazendo negócios lá, então eu falei, por que não melhorar o meu inglês? Sim. E tentar adaptar para algo aqui na minha cidade, entendeu? Então, inicialmente foi isso. Mas chegando aqui, você falou assim, quem sabe, né? Não, chegando aqui, a nossa cabeça faz assim, muda tudo. E aí a gente começa a se apaixonar pelo nosso processo. A gente começa a se apaixonar pela vontade de querer mudar. E aí parece que seus objetivos e seus sonhos vão mudando de nível. Sim. E aí a gente vai falando, não, eu acho que eu posso conseguir isso. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, a gente tem um mundo de oportunidade. Então a gente começa a ver que coisas que seriam um pouco mais difíceis no Brasil, a gente consegue com mais facilidade aqui. Não tão fácil conseguir um visto de trabalho. Eu me sinto muito grata e honrada por conseguir, mas esse processo não é tão fácil assim. O bom é que Fortaleza e Dublin tem um clima parecido. Ai, uau, olha aqui, eu tô todo molhado, igual a Fortaleza. É bem parecido. Mas é isso. Você chegou a renovar? Você ficou só 6 meses aqui? Não, eu cheguei a renovar, eu fiz as 3 renovações. E aí, quando chegou na minha última renovação, assim, eu falei, olha, eu já vou dar minha cartada final aqui, porque eu não sei se realmente é pra eu ficar. E eu sempre, tudo que eu faço, eu entrego nas mãos de Deus. Tudo, qualquer decisão que eu tome, eu sempre tomo a iniciativa de primeiro conversar com Deus e falar, olha, é isso aqui que realmente é pra ser? Se não for, tá tudo certo. Mas se for, me ajuda. Então, eu acho que durante esse processo de desenvolvimento pessoal, eu cresci muito aqui. Então, eu acho que isso foi fazendo eu gostar de ficar. E apesar de todas as dificuldades, eu nunca pensei assim, não, eu vou voltar, eu vou desistir. Eu só realmente queria ir se eu não tivesse mais como renovar ou, entendeu? Se eu não conseguisse um empréstimo, porque até para você fazer um mestrado é muito caro em arquitetura. Eu lembro que eu fui pesquisar e na época eu tava 21 mil euros para você fazer Pra quem não é europeu, é muito mais caro. Exato. Então, é surreal. É surreal, é uma outra realidade. Então, eu cheguei a questionar nesse último momento. Falei, será mesmo que eu tenho que ficar? Sim. E aí, eu peguei e falei assim, tá tudo bem. Eu vou, na minha última renovação, eu vou renovar. Eu vou fazer o inglês business para ver se me ajuda em alguma coisa. Então, comecei a movimentar o LinkedIn, porque aqui é muito forte o LinkedIn. No Brasil, eu vejo muito essa diferença, porque no Brasil é forte o Instagram.
A gente é muito forte, principalmente na área de interiores, que você tem que estar sempre modificando o Instagram e fazendo trend, tudo isso. Mas isso se você for trabalhar direto com o cliente, né? Se você for autônomo. Isso, se você for autônomo. Aqui, eu vejo que as empresas aqui, elas não têm tanto essa pegada de marketing. Eu acho que isso falta muito dentro das empresas na Europa. Eu acho que os brasileiros são muito bons. A gente é muito bom em marketing. A gente é muito bom. A gente passa longe. passa muito longe. Eu fico, meu Deus, eles têm tanto potencial e o marketing deles é tão fraco. É minúsculo. E aí, eu comecei a perceber isso. Eu falei, não, olha, essa vai ser minha última cartada. Então, eu renovei a escola. E aí, eu peguei, tirei um mês de férias pro Brasil. Eu falei, eu vou pro Brasil, vou relaxar um pouco, vou ficar com a minha família. E aí, lá no Brasil, a minha amiga trabalha nessa empresa, a Jéssica, e ela falou assim, manda teu currículo, que surgiu uma oportunidade aqui, surgiu uma vaga aqui, então eu vou mandar, sem expectativas, mas eu vou mandar, quem sabe? E eu já tinha feito minhas orações, já tinha entregado, e falei, agora eu vou seguir. E aí, lá no Brasil, eles me mandaram um e-mail, falando assim, olha, a gente queria saber se você gostaria de participar de uma entrevista. E eu já tava tão desanimada, porque eu tinha recebido mais de 60 nãos. E eu tenho todos os meus e-mails com esses unfortunately. Uhum. E aí eu falei, tá bom, fui assim, sem expectativa nenhuma. E eu falei, olha, então tá, vamos fazer essa entrevista, mas eu tô no Brasil, então eu só vou chegar tal dia. E falei, aí eles falaram assim, não, sem problema nenhum. Aí quando você chegar, você vem fazer a entrevista. Eu, tá bom. Quando eu cheguei, eu fiquei, meu Deus, eu tava super nervosa. Eu falei, ai, gente, agora ou nunca, por favor, me ajuda. Aí eu falei, fui lá. E elas eram super simpáticas, as pessoas que iriam me contratar. Super legal, eu já fiquei mais relaxada. E a gente conversou e... Você sente na entrevista, Você né? sente. Quando o lugar é legal, você sente. Sim. E quando eles são acolhedores, porque eu sinto que os irlandeses, em sua grande maioria, eles são muito acolhedores. Mais ou menos, na sua grande maioria. Eles são. Não, mas eu acho que é acolhedor que nem carioca. Olha, cariocas, Não, comentem assim, aí. Carioca. Não, assim, sabe? Tipo, ai, vai lá em casa tomar um café, mas eles não estão convidando Vamos de marcar, verdade. vamos marcar. É que eles são muito educados. Eles são muito educados, Isso. mas não sei se tem a intenção por trás. Não, mas é isso que eu quis dizer. Esse é um ponto que a gente pode conversar também dentro da empresa, né? Mas, rapidinho, antes de você falar aí do processo de contratação mesmo, quais eram os principais receios ali na sua na entrevista? Era ainda a falta do inglês? Era simplesmente falta de confiança? Era o quê? Olha, eu não sou uma pessoa que não tem confiança. Eu confio muito no que eu vou dizer, mas o inglês é uma barreira, porque parece que a gente nunca consegue se expressar tão bem quanto a gente se expressaria na nossa língua nativa, obviamente. Sim. Mas acredito que nessa etapa não foi um problema pra mim, porque eu já tinha passado por vários outros processos, então eu já sabia mais ou menos o que eles perguntariam, que me deu um tempo pra ir estudando também, melhorando o inglês. E hello! E eu acho que foi isso, eu não tive tanto esse medo do inglês. Eu acho que eu fiquei mais nervosa pelo medo de eu ser... Não queremos. Porque é como ela falou, eles são muito na sua frente, eles são tipo... Tarará. Amamos. E depois... Só que não. Mas eu fiquei meio assim, porque eu tive uma entrevista que eu passei por todo o processo. E eu tava, assim, praticamente achando que ela ia me contratar, porque ela trocou ideias comigo, me mandou projetos, a gente foi discutindo projetos. Eu falei, não, essa daí eu vou conseguir. E aí, nunca mais ela me respondeu. Quando ela falou assim, você precisa do visto? Eu falei, eu preciso. Nunca mais ela me respondeu. Sumiu. Vou embora, sumiu. Para ver mais histórias assim, segue aqui o Boulder.